Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Farmácia e Saúde. Eu sou o farmacêutico Evandro, e hoje mergulharemos no centro de comando da vida, o sistema nervoso. Para entender como os medicamentos realmente agem, precisamos visualizar este sistema como o grande coordenador do corpo humano. Ele não apenas capta sensações e gera reações, mas é o guardião de toda a nossa memória e aprendizado. Sistema nervoso, substâncias psicoativas e sono. Didaticamente, dividimos esse sistema em dois: o central, SNC, que funciona como a CPU de um computador, processando e coordenando comandos motores e sensoriais, e o periférico, que são os cabos que levam essa informação para cada canto do organismo. Mas o detalhe clínico que faz a diferença está no sistema nervoso autônomo. Ele é quem cuida das funções que você não controla conscientemente, como a digestão e o ritmo do coração. Ele opera em dois modos: o simpático, que é o seu sistema de luta ou fuga, disparando adrenalina no estresse, e o parasimpático, o modo de descanso e digestão, que traz o corpo de volta ao equilíbrio. Mas como ocorre essa conversa interna? Tudo acontece através dos neuroníons e das sinapses, que são pontos de conexão onde o impulso elétrico se transforma em uma mensagem química. Essa mensagem é carregada pelos neurotransmissores. Vamos dar nomes a esses mensageiros para entender a clínica. Acetilcolina, fundamental para a memória. Quando ela falta, o cérebro perde o foco, algo comum no Alzheimer. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa e do prazer, mas também do controle motor. O desequilíbrio aqui pode levar tanto à dependência química quanto à doença de Parkinson. Serotonina, ela dita o ritmo do seu humor, sono e apetite. Níveis baixos estão diretamente ligados à depressão e transtornos de ansiedade. GABA e glutamato, pense neles como o pedal do freio e o acelerador do cérebro. O GABA acalma e reduz a ansiedade, enquanto o glutamato estimula a atividade neuronal e o aprendizado. Quando introduzimos substâncias que alteram esse diálogo químico, entramos no campo das substâncias psicoativas. Elas mudam nossa percepção e comportamento, dividindo-se em grupos cruciais para o farmacêutico. Depressoras, como o álcool e os benzodiazepínicos, que desligam o alerta e acalmam o sistema. Estimulantes, como a cafeína e as anfetaminas, que aceleram a atividade cerebral e a euforia. Alucinógenos e dissociativas, substâncias como o LSD ou a cetamina, que alteram os sentidos ou criam uma sensação de separação entre mente e corpo. Canabinoides, que atuam no controle da dor e humor, mas também podem alterar a percepção. Aqui, precisamos dominar dois conceitos: a dependência, onde o paciente precisa da substância para se sentir normal e funcional, e a tolerância, um fenômeno onde o organismo se adapta à droga, exigindo doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito inicial. Para encerrar, vamos falar da manutenção do sistema, o sono. Dormir não é um estado passivo, é um ciclo dinâmico. Passamos pelo sono leve até chegarmos ao estágio 3, sono profundo, onde o corpo realmente se cura, liberando hormônios de crescimento e recuperando células. E temos o sono REM, a fase dos sonhos, onde o cérebro faz a limpeza e fixa tudo o que aprendemos no dia. Infelizmente, distúrbios como a insônia, a apneia e a narcolepsia quebram esse ciclo. Na farmácia, vemos o uso crescente de indutores como o Zolpidem, que age rápido para quem tem dificuldade em pegar no sono, e a melatonina, o hormônio que avisa ao corpo que a noite chegou. Mas fica o alerta clínico. Mesmo suplementos como a melatonina exigem orientação, pois o uso incorreto pode bagunçar ainda mais o relógio biológico do paciente. Depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Agora que já entendemos como o sistema nervoso se organiza, vamos falar de condições que afetam milhões de pessoas, os transtornos mentais. Quando falamos de depressão ou ansiedade, não estamos falando apenas de sentimentos, mas de alterações biológicas reais na comunicação do cérebro. A depressão é um transtorno complexo. Imagine que os neurotransmissores do humor, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, estão em níveis baixos, o que desregula o processamento das nossas emoções. Mas a ciência descobriu algo mais. O estresse crônico faz o corpo produzir muito cortisol, um hormônio que, em excesso, pode ser tóxico para os neurônios. É por isso que o tratamento leva tempo. Precisamos reequilibrar essa química. No balcão da farmácia, os medicamentos mais comuns são ISRS. Como fluoxetina e sertralina, eles garantem que a serotonina fique mais tempo disponível no cérebro. Tricíclicos, como a amitriptilina, são eficazes, mas costumam causar mais efeitos colaterais. Fitoterápicos, opções como a erva de São João e Pericum, também ajudam em casos leves, mas cuidado, eles podem interagir com outros remédios. Já a ansiedade não é uma só.
Temos o TEG, preocupação excessiva com tudo, o TOC, pensamentos obsessivos e o transtorno do pânico. Biologicamente, o freio do cérebro, o neurotransmissor GABA, costuma estar em desequilíbrio. Para tratar, usamos benzodiazepínicos, são os famosos calmantes, diazepam, clonazepam, para alívio imediato. Antidepressivos, sim, eles também são a base do tratamento a longo prazo da ansiedade. Beta-bloqueadores, propranolol usados para controlar os sintomas físicos da ansiedade, como coração acelerado em fobias sociais. Por fim, chegamos ao transtorno bipolar. Ele é marcado por oscilações intensas entre a mania, euforia extrema, muita energia e impulsividade, e a depressão profunda. Diferente da depressão comum, aqui o uso de antidepressivos sozinhos pode ser perigoso. O foco é a estabilização do humor, muitas vezes com o uso de lítio ou anticonvulsivantes. Nas psicoses, como a esquizofrenia, o problema principal está no excesso de dopamina em certas áreas, o que causa alucinações. O tratamento com antipsicóticos busca justamente bloquear esse excesso para que o paciente recupere o contato com a realidade. Como farmacêuticos, nosso papel é garantir que o paciente entenda que esses medicamentos não fazem efeito da noite para o dia e que a adesão é a chave para o sucesso do tratamento. No próximo bloco, vamos mudar de sistema e entender como o pâncreas e o diabetes funcionam. O maestro endócrino e o controle da glicemia. Se o sistema nervoso é como a internet, rápida e direta, o sistema endócrino funciona como serviço de correios. Ele utiliza as glândulas para enviar hormônios, nossos mensageiros químicos, para órgãos distantes, regulando o crescimento, o metabolismo e até a nossa reprodução. O grande mestre aqui é o pâncreas. Ele tem uma função dupla, mas o que nos interessa na farmacologia clínica é a sua parte endócrina, as ilhotas de Langerhans. Lá, temos as células alfa, que produzem o glucagon, e as importantíssimas células beta, que fabricam a insulina. O diabetes acontece quando esse sistema de entrega de energia falha. Sem insulina, a glicose, o açúcar, fica presa no sangue em vez de entrar nas células para virar combustível. Tipo 1, é uma reação autoimune. O corpo ataca as próprias células beta e para de produzir insulina. O paciente aqui é insulinodependente desde o diagnóstico. Tipo 2, é o mais comum na farmácia. Aqui, o corpo até produz insulina, mas as células criam uma resistência a ela, ou a produção já não é mais suficiente. Está muito ligado ao estilo de vida e à obesidade. Biguanidas, metformina é a primeira escolha. Ela não fabrica insulina, mas diminui a produção de glicose pelo fígado e ajuda o corpo a usar melhor a insulina que já tem. Sulfonilureias, glibenclamida, estas são como um empurrão no pâncreas, forçando-o a secretar mais insulina. Inibidores da DPP-4 e SGLT2 são tecnologias mais recentes. Os inibidores de SGLT2, como a empagliflozina, por exemplo, fazem o corpo eliminar o excesso de açúcar diretamente pela urina. Quando os comprimidos não bastam, entramos com a insulinoterapia. Existem insulinas de ação rápida, para as refeições, e de ação lenta ou prolongada, para manter o nível basal durante o dia. Como farmacêuticos, o nosso papel clínico aqui é vital. Precisamos orientar sobre a hipoglicemia, quando o açúcar cai demais e o paciente sente tontura e suor frio, e, claro, sobre o armazenamento correto da insulina e o rodízio nos locais de aplicação para evitar lesões na pele. Entender o diabetes é entender o equilíbrio. No próximo trecho, vamos aprofundar em outro regulador mestre do corpo, a tireoide. Mas por enquanto, lembre-se, o tratamento do diabetes não é só sobre o remédio, é sobre a educação do paciente. O controle do metabolismo e do estresse. Imagine a tireoide como o termostato do seu corpo. Ela produz hormônios, T3 e T4, que ditam o ritmo de quase todas as suas células. Quando esse ritmo sai do controle, temos dois cenários principais na farmácia clínica. Hipotireoidismo é quando a tireoide fica lenta. O corpo produz menos hormônios do que deveria, causando cansaço, ganho de peso e sensação de frio. O tratamento padrão é a reposição com levotiroxina sódica. A dica clínica aqui é fundamental. O medicamento deve ser tomado em jejum, de 30 a 60 minutos antes do café da manhã, para garantir que ele seja bem absorvido pelo organismo. Hipertireoidismo. Aqui o ritmo é acelerado demais. O paciente pode sentir palpitações, perda de peso rápida e ansiedade. Para frear essa produção excessiva, usamos fármacos como o metimazol ou o propiltioracil. Logo acima dos nossos rins, temos as glândulas adrenais.
Elas são as grandes responsáveis pela nossa sobrevivência em situações de perigo. Elas produzem hormônios vitais. Cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele ajuda a regular o açúcar no sangue e a inflamação. Adrenalina, que nos prepara para reações rápidas de luta ou fuga. Na prática clínica, lidamos muito com os corticosteroides, como a prednisona e a dexametasona. Eles são versões sintéticas do cortisol usados para reduzir inflamações severas ou doenças autoimunes. O papel do farmacêutico aqui é orientar sobre o uso correto. Esses remédios não podem ser interrompidos bruscamente após o uso prolongado, pois isso pode causar uma falência na produção natural da própria glândula. Seja nos distúrbios da tireoide ou no uso de corticoides, o farmacêutico é o último elo de segurança do paciente. Nossa missão é monitorar interações medicamentosas, já que muitos desses fármacos interagem com outros para o coração ou diabetes, e garantir que o paciente não desista do tratamento por causa de efeitos colaterais. Com isso, fechamos nossa disciplina de farmacologia e farmácia clínica. Entendemos desde o comando elétrico do sistema nervoso até o controle químico do sistema endócrino. Continue estudando, pois dominar esses sistemas é a chave para uma assistência farmacêutica de excelência.